serei o mais breve possível aqui. Quero cumprimentar a todos e a todos vocês que aqui estão, os companheiros do Limoeiro, cumprimentar aqui o presidente da Câmara, Félix, cumprimentar o prefeito, Tiago, cumprimentar aqui o ministro Armando Monteiro, cumprimentar o deputado Silvio Costa, cumprimentar aqui os prefeitos que aqui estão da região, os companheiros Jair do Armazém, o companheiro Túlio, o companheiro Daniel, os prefeitos de Surubim, Vertente do Lélio e Lagoa do Carro. Cumprimentar os vereadores da região que aqui estão, cumprimentar aqui o vice-prefeito de Nazaré, o presidente da Câmara de Glória, vereadora de Nazaré, cumprimentar o companheiro Sebastião, vice-prefeito da cidade de João Alfredo, 4 vezes prefeito lá, muito forte, Sebastião. Cumprimentar a esposa de Tiago, o nome dela é da mãe Ana, cumprimento a todas as mulheres aqui. Cumprimentar a imprensa, os blogs, as rádios, o jornal aqui da região. Bom, gente, eu vou ser o mais breve possível, mas quero entrar nas questões de Limoeiro, porque a gente aqui está fazendo uma filiação em Limoeiro e o que interessa a vocês e a nossa conversa, ela deve ser, eu acho que é oportuna que se coloque aqui, das questões de Limoeiro. E aí, eu queria começar dizendo que nós tivemos a oportunidade, eu tive a oportunidade de governar a cidade, depois de 2 eleições. As pessoas só veem aí olhando as eleições que a gente ganha. Então, onde eu ando, muita gente diz: deputado, o senhor nunca perdeu uma eleição, foi só a vitória. Eu digo: não, eu perdi 2 para prefeito para poder ganhar a terceira. Eu fui 2 vezes candidato, e a terceira é que eu ganhei a eleição de prefeito. Fui deputado antes, e eu hoje visitava o companheiro Nena, pai do vereador Zé de Nena, meu amigo, companheiro, aqui eu tenho uma consideração e atenção muito grande. Eu conversava muito com o Nena e dizia: olha, Nena, falando da política, eu falei de 2006, 2008. A gente estava lá com o Zé Vital e tocaram naquela eleição de Luiz Raimundo aqui, quando Luiz Raimundo não foi candidato, né, só prefeito aqui. E a história, às vezes, ela é contada de uma forma diferente. E se puxou aquela conversa lá e eu lembrava, eu disse: olha, naquela ocasião, Luiz Raimundo procurou Sérgio Guerra na Fazenda e disse a Sérgio que queria, naquela ocasião, que eu fosse deputado federal. E aí Sérgio disse a ele, disse: Luiz Raimundo, por mim, Ricardo já era candidato a federal. Eu disse isso várias vezes a ele, é verdade, que eu deveria ser federal em vez de ser prefeito aqui. Eu vou conversar com ele. E a conversa de Luiz Raimundo naquela época começou desse jeito. Muita gente nem sabe disso. E Sérgio me procura de: Ricardo, eu era deputado estadual, tinha perdido a eleição para o Luiz Raimundo. Luiz Raimundo me procurou, o prefeito, querendo te apoiar para federal. Eu digo: sem conversa, Sérgio. Eu não vou conversar esse assunto, porque o meu objetivo é ser prefeito. Então, se eu quero ser prefeito, para que eu vou ser deputado federal? A gente tem que ter na vida a opção, fazê-la e buscar realizar o sonho, como o senhor colocou de sonho aqui, e realizar o sonho e a opção que eu tinha. Então, para mim, eu não queria conversar sobre o deputado federal, meu foco era ser prefeito. Então, se eu perdesse 2 que eu já tinha perdido, eu podia perder de novo, mas eu ia ser candidato a prefeito. E quando fui, e aí Sérgio disse: eu digo o que é o Luiz Raimundo? Eu digo: diga a ele que eu sou candidato a prefeito e vou disputar com ele, ou ganha ele. Agora, não tem essa coisa dele me apoiar a federal e eu colocar o vice aqui. Eu sou candidato a prefeito. E aí Sérgio voltou para ele e terminou que no final, ele terminou não sendo candidato e, de certa forma, naquela ocasião, ele nos ajudou também. E aí eu fui para a disputa, ganhamos a eleição. Construímos em Limoeiro uma coisa diferente. E eu digo sempre que nós construímos muitas obras aqui. E Limoeiro sabe o que eu fiz, não vou estar aqui dizendo o que é que eu fiz, porque não só Limoeiro, como a região sabe. Nós mudamos muito a história do município no que se refere à evolução da cidade em termos de obras sociais, de obras, de recursos que eu pude trazer para aqui. E os companheiros, inclusive prefeitos da região, né, quando encontravam comigo,
como é que você está fazendo que não se consegue fazer em outras cidades? E é verdade, nós fizemos muito. Mas nós fizemos também outra coisa que eu acho muito fundamental e muito importante. Nós começamos a construir uma forma de fazer política diferente aqui. Sem jogada, sem conversa, sem acertar para não cumprir, sem assumir compromissos que você sabe que não pode realizá-los, sem enganar, sem comprar votos, sem dar dinheiro às pessoas, cimento, tijolo. Ou seja, depois que eu assumi a prefeitura, e todos sabem disso, Limoeiro era uma cidade que a prefeitura vivia lotada de 9 da manhã, tá? Até o prefeito sair de lá. Era cheio de gente pedindo dinheiro, pedindo cimento, pedindo tijolo, e nós acabamos com essa coisa de fazer política dessa forma. Que a prefeitura não dava nada a ninguém, até porque não pode dar. Então eu acabei com essa coisa de dar cimento, dar tijolo, dar dinheiro para pagar a conta de luz e andar com o bolso cheio de nota de 10, de 5 reais, como sempre foi aqui no Limoeiro. Acabou com isso. Porque eu não dava a ninguém nada. Mas as pessoas me procuravam e eu dizia, vamos na sua rua, vamos sanear, vamos calçar, vamos dar água, vamos procurar a forma de gerar emprego que não seja o que era feito aqui, de estar dando. E a gente conseguiu imprimir um ritmo diferente e a gente conseguiu fazer uma transformação aqui em Limoeiro. Os vereadores lembram que quando eu era prefeito e que fui para a reeleição, eu fiz uma reunião na prefeitura e era vereador na época, eu acho que Zélia era vereadora, Daniel do Mercadinho era vereador, Manuel do Sindicato era vereador, quem era mais vereador na época? Tiago era vereador e outros eram vereadores. Eu chamei no gabinete uma reunião e disse, olha gente, vocês todos vão se eleger. E nós vamos fazer a eleição de vocês de uma forma limpa, transparente, mudando a forma de fazer política. E Zélia, você lembra bem, Daniel também. Eu disse, Daniel, todos os vereadores, Manuel lembra, eu digo, vocês aqui comigo agora vão fazer uma relação das prioridades das comunidades de vocês. Foi assim, Daniel. Um ano antes da eleição, um ano e meio antes da eleição. Daniel, vá para a sua comunidade, identifique as prioridades e traga para mim. Daniel trouxe, eu lembro, passagem molhada, reforma de escola, chafariz, algumas obras que eram importantes para a comunidade. E eu mandei licitar essas obras, não foi assim, Daniel? Mandei tomar todas as providências legais que tinha para que a gente pudesse realizar essas obras e para que a gente pudesse ganhar a eleição, uma coisa, um jogo limpo, fazendo essas obras, realizando as ações, e com isso tendo o voto do reconhecimento do trabalho que a gente podia fazer por Limoeiro. E nós ganhamos a eleição e todos os vereadores que estavam nos apoiando na prefeitura se elegeram vereador. É verdade? Todos se elegeram vereadores na reeleição, comigo candidato a prefeito, fazendo uma política séria, diferente, que a gente avançasse nas ações sociais, nas obras, naquilo que interessava a população e a comunidade. Fizemos um governo aprovado. Eu saí da prefeitura fui o deputado estadual mais votado da história de Limoeiro, fui o deputado federal mais votado da história de Limoeiro e fui o prefeito mais votado da história de Limoeiro. Por quê? Com compromisso, com palavra, com responsabilidade e com trabalho, fazendo as coisas certas, fazendo as coisas de maneira correta. Isso repercutiu não só aqui, isso repercutiu na região toda. Foi daqui e foi desse governo e dessa gestão que nós saímos na região muito bem. Porque na minha eleição de federal eu tive votos em todos os municípios que confrontam com o Limoeiro aqui e tive votações expressivas nesses municípios, às vezes com pouco apoio, ou quase sem apoio eu tive votos. As pessoas votavam em mim. Por quê? Porque o povo que vinha das cidades vizinhas para a feira conversava com as pessoas daqui e votavam para as suas cidades, porque ouviam a rádio daqui, porque vinham, Cátia, para as festas daqui, porque participavam de certa forma da vida de Limoeiro, das cidades vizinhas, das cidades menores. Isso me deu uma expressiva votação em toda a região. Eu saí candidato a federal com apoio das pessoas de Limoeiro. O povo me apoiou. As pessoas na rua me apoiaram. Eu fiz pouca campanha aqui, todos sabem. Poucos comícios, poucos movimentos, porque não tinha tempo. Fora daqui, as pessoas corresponderam e me confiaram
o voto para que eu representasse Limoeiro. Fui à Câmara Federal. Chegando lá na Câmara Federal, como disse o companheiro Silva, primeiro mandato, procurei conhecer a Câmara, procurei conquistar alguns espaços, ajudados pelos companheiros que já conheciam, ajudado pelos companheiros que já tinham a experiência da Câmara, como o próprio companheiro Silvio Costa, que essa coisa do orçamento, Silvio sabe que ele foi um dos que inclusive negou, eu acho que você não vai pegar isso, mas vá. Essa função é uma das funções importantes da casa, e realmente foi. Eu tive a oportunidade, Silvio, esse ano, tá? E nós convidamos, inclusive, a superintendente da Caixa veio, toda a diretoria da Caixa, e nós tivemos na semana passada a oportunidade de trazer para cá 47 milhões de reais de emendas colocadas para o Limoeiro. São emendas que essas emendas estão empenhadas, tá? E estão conveniadas, ou seja, conveniada significa que pode ser quem for o presidente da República, pode ser quem estiver lá, esse recurso vai sair. Não sai em 6 meses. Isso é recurso para sair. Limoeiro não tem nem condições de realizar essas obras em 1 ano ou 2 se sair. Isso é obra, Jorge, que vai sair em 1 ano, 2, 3, 4 anos. Então fizemos e estamos lá na Câmara aprendendo. É 1 ano de mandato lá. E aí, nós tivemos a oportunidade também, eu pude essa semana dizer isso. Nós nos articulamos em Brasília e pegamos a presidência de um partido a nível de Pernambuco, que é o PTN, Partido Trabalhista Nacional, e assumimos a presidência de Pernambuco. Esse partido, eu assumi a presidência, porque senão estaria aqui no PTB. Saí do PTB para assumir esse partido, por uma articulação para fortalecer as oposições de Pernambuco, as oposições que tem hoje a liderança do ministro Arnaldo Monteiro, para que a gente pudesse, através dessa articulação, a gente fortalecer as oposições, trazer partidos para fazer coligações, para somar tempo, para que a gente pudesse, tendo mais partido, oferecer aos municípios, aos companheiros que são candidatos a vereadores, às lideranças que são candidatos. Mas isso tudo articulado com Silvio Costa, articulado com o ministro Armando, articulado com os companheiros, para que a gente possa ter a condição de trabalhar olhando para frente. Isso aqui, hoje, é um momento importante para que a gente possa fortalecer esse conjunto, que são os partidos que compõem a oposição de Pernambuco. Eu poderia pedir a Tiago para que Tiago pudesse estar afiliado ao PTN, mas o interessante é que a gente fortaleça aquilo que é mais fundamental para nós. E o que é fundamental para nós, e o sonho, como o Silvio Costa fala, ele não foi encerrado, ele não acabou, ele foi adiado. Nós renovamos os nossos sonhos. E o nosso sonho maior, e o nosso objetivo maior, é chegar em 2018 com condições firmes, com condições fortes, para que a gente possa novamente disputar o governo de Pernambuco com as condições de vencer, de ganhar a eleição, para que a gente possa efetivamente fazer uma mudança, não só em Limoeiro, mas que a gente possa fazer uma mudança em Pernambuco, para que a gente possa construir um Pernambuco diferente do que está aí hoje. Nós temos hoje problemas e as pessoas me procuram. O hospital não funciona. O Hospital de Nazaré, foi fechado. Fecharam o Hospital de Nazaré. Os companheiros de Nazaré que estão aí sabem disso. Né? O hospital foi fechado em Nazaré. O daqui de Limoeiro, as portas estão abertas. Mas até a ambulância, um dia desse eu falava com o Tiago, até a ambulância do hospital daqui está lá, é da prefeitura que está lá. Uma ambulância pequena. Vocês lembram que eu assumi o hospital aqui durante um período. Tinha 2 ambulâncias UTIs aqui. Uma ambulância grande e uma menor, mas UTI. As ambulâncias levaram daqui. Aqui não tem ambulância, aqui falta medicamento. Enfim, a situação do Estado, vocês sabem. As pesquisas estão mostrando a situação que Pernambuco se encontra. Então nós vamos trabalhar nesse projeto para lá. Mas aqui, continuando daqui, para encerrar aqui, eu, nessas eleições de agora, de
e eu quero falar isso bem claro para todos os vereadores que compreendem aqui, nós estávamos precisando de falar de política e de conversar sobre a eleição. O prefeito Tiago nos procurou, a mim e ao deputado Zé Humberto, há alguns dias atrás, em Recife, e dizia: olha, nós precisamos conversar de política e nós precisamos, porque o calendário é esse. Dia 2 ou 3 aí, termina o prazo de filiação para que as pessoas possam se habilitar a disputar a eleição. E nós tínhamos uma conversa em Recife, eu, Tiago e Zé Humberto, e eu fui. Tiago disse: olha, nós precisamos nos articular. Agora, Tiago, eu vou ajudar nisso, claro, é evidente, é a minha cidade, eu sou daqui, eu tenho uma relação política com todos os companheiros. E eu disse a Tiago, eu digo: olha, política só se ganha com voto. Ninguém ganha eleição se não tiver voto. A gente precisa de voto para ganhar a eleição. A gente só tem voto se a gente conseguir unir as pessoas. Se a gente dividir, não ganha eleição. Como é que você ganha eleição se você divide? Você precisa somar, você precisa juntar. E aí eu fui bem claro e disse: olha, nós precisamos somar os companheiros nesse projeto, que não é um projeto meu, não é um projeto de Tiago, não é um projeto de Zé Humberto, é um projeto de Limoeiro. Os recursos que nós colocamos em Brasília, eles chegarão aqui, mas eles só chegarão aqui se a prefeitura tiver com as contas em ordem, se a prefeitura tiver com o cálculo regularizado. Ele só vai chegar aqui se o município tiver em dia. Quando eu assumi a prefeitura, se o ministro Armando quisesse botar 10 milhões aqui, eu não podia receber, porque o município estava irregular no cálculo. Os prefeitos que estão aqui sabem o que eu estou dizendo. Não pode receber recursos, não pode conveniar. Nós levamos um tempo para ajustar o município, para botar o município em ordem. Parcelamos os débitos, organizamos tudo. Limoeiro não pode correr o risco de voltar ao que era antes. Limoeiro não pode correr o risco de que alguém assuma a prefeitura e alguém que não tenha, Naelson, a capacidade de gerir. E você sabe o que eu estou dizendo, porque você hoje é um empresário, talvez, de maior sucesso em Limoeiro, um 12. Porque você começou seu pai num banco de feira e com muita capacidade, com muita competência, vocês hoje empregam a quantidade de gente que emprega, vocês têm a loja que tem. Por quê? Porque vocês souberam tocar, souberam administrar. Mas tem gente, Naelson, que se você entregar a Casa Primor do jeito que está hoje, do jeito que ela está, com 2 anos ela vai estar quebrada. Os empregos vão embora e quem perde é Limoeiro. Então nós não podemos permitir que alguém possa pegar essa prefeitura e andar para trás, e deixar, Heraldo, que as contas do município se atrasem, e pegar, Zé, e deixar, Zé, que a prefeitura atrase a conta de pagamento de INSS, e deixar, Daniel, que o município fique inadimplente, que não possa conveniar. E aí, Val, chegar e o município ter que perder os recursos que nós estamos usando lá no Brasil. Então é importante que a gente possa garantir que Limoeiro possa continuar caminhando com segurança. É importante que a gente possa garantir que Limoeiro possa receber os recursos que nós colocamos, as emendas que nós colocamos. É importante garantir que Limoeiro avance na questão da gestão, que não volte do que era antes, que está dando dinheiro, tomando cana na rua e fazendo tudo aquilo que é o populismo e que no final a população paga muito por esse tipo de governo, de gestão, de política. E pensando desse jeito, eu disse: olha, nós vamos procurar os companheiros. E disse na hora: eu não tenho dificuldade de conversar com os companheiros. De conversar com o Paulo, por exemplo. Todo mundo sabe, né, que Paulo foi vereador e que começou a política comigo. E todo mundo sabe que depois o Paulo não voltou em mim para deputado. Paulo esteve no outro palanque. Nós tivemos uma divergência política. Ninguém nunca viu Paulo. Eu ia procurar o rádio para denegrir a imagem de Paulo, para falar de Paulo, para falar pessoalmente de quem quer que seja. Então, se Paulo começou conosco, se Paulo foi eleito conosco, por que é que Paulo não pode voltar a estar conosco? Por que é que Paulo não pode caminhar conosco? Por que é que nós não podemos receber Paulo, tá? E fazer política junto com Paulo novamente? Pode, é possível. Eu não tenho dificuldade nenhuma de procurar Paulo para que isso possa novamente acontecer. A mesma forma com o anel do sindicato.
Manel começou comigo. Depois, a mesma coisa, Manel não esteve comigo para deputado federal, não votou com a gente, mas a gente não tem impedimento de que a gente possa fazer essa união agora, nesse momento. Procurar Zé Félix. Procurei Zé Félix, para que Zé Félix pudesse. E a minha conversa com Zé Félix foi essa, de dizer, olha, vamos juntar, vamos garantir que Limoeiro possa caminhar desse jeito. Hoje estive lá em Nena, conversei com Nena e com Zé um bom tempo. Nós vamos nos sentar e conversar com todos os companheiros que aqui estão. E aí eu queria dizer para as pessoas, para o povo que está aqui, e que se pergunta muito, que se comenta muito, e que se diz, não, Ricardo conversou com o Zé Félix e o vice é Zé Félix. Ricardo esteve lá em Nena hoje e o vice é Zé de Nena. Eu não conversei nada de vice, Daniel. E Zé Félix está aqui, é bom que a gente possa colocar aqui, Zé de Nena está aqui, todos os companheiros estão aqui. Não foi conversado vice com ninguém. O nosso compromisso é, primeiro, vamos juntar as pessoas, vamos juntar os vereadores, vamos juntar a política, vamos conversar de Limoeiro, o que é que interessa a vocês que são vereadores. Que Limoeiro possa dar certo, que essa administração ela possa ter continuidade, que as ações possam chegar aqui, e para que isso possa acontecer, a gente tem que ganhar a eleição. E a gente, para ganhar a eleição, tem que juntar, unir as pessoas. Unir as pessoas que a gente pode unir, que a gente possa unir. E eu não tenho dificuldade nenhuma, tá, de que a gente possa unir essas pessoas. Agora, uma coisa fica muito clara, e é preciso que, para que isso fique claro, as pessoas acreditem, a gente tem que ter palavra, posição. Se eu assumir um compromisso de que alguém vai ser o vice, o Tiago, essa pessoa será o vice, porque nós não assumimos um compromisso para não cumprir. E como está muito cedo, a gente não pode assumir esse compromisso agora. Porque o vice será aquele que tiver as melhores condições de ajudar a ganhar a eleição. O objetivo nosso qual é? Não é ganhar? Então, quando a gente chegar lá, em junho, aquele companheiro que tiver as melhores condições, evidentemente, que será o candidato a vice. E qualquer um pode ser. Se aquele que reúne as condições é o melhor, vamos botar ele. Porque ninguém vai brincar de eleição. A gente vai para ganhar a eleição novamente, para Tiago ser prefeito de novo, e para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. Para que ele possa continuar no ritmo que vem. Então, isso era preciso, eu acho, que colocar aqui, para deixar os companheiros todos eles com essa informação, inclusive as pessoas. E quem mais pode falar de mim aqui são os companheiros que aqui estão. Vocês que foram vereadores comigo, vocês que fizeram política esse tempo comigo, podem apontar qualquer defeito que eu possa ter, e todos eles têm. Todo mundo tem defeito. Agora, o defeito do não cumprimento da palavra é esse, ninguém pode dizer que eu tenho, porque vocês conviveram comigo muito tempo, e vocês sabem como é que eu administrava, vocês conviviam comigo, que quando dá para fazer, dá, quando não dá, não dá. Se não dá para caminhar junto, não dá. Se dá, dá. As coisas têm que ser na clara, bem sincera, bem transparente. A gente pode tudo, só não pode descumprir as coisas e ninguém é obrigado a assumir compromisso. Agora, uma vez assumido, as pessoas têm que honrar os compromissos que assumiram. Portanto, hoje é um dia importante. Eu acho que é o pontapé desse processo. Nós estamos começando o pontapé desse processo hoje. Nós vamos ganhar essa eleição e vamos ganhar pelo que foi feito, vamos ganhar pelo que tem realizado, vamos ganhar, sobretudo, pelo que se tem a fazer. O que foi feito, vocês conhecem, eles sabem do que nós fizemos. Mas ninguém vai viver do passado. Nós vamos viver para o futuro. E muito mais do que foi feito, tem para fazer. E Tiago é o prefeito que vai fazer isso tudo. Tiago é quem vai dar continuidade a essa obra que deu certo, a essa mudança que Limoeiro vem passando, essa transformação que Limoeiro vem passando.